Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós neste dia, que é o 4 de dezembro de 2023. Graças a Deus, né, estamos aqui, vivos, em vigilância, né, obediência, tentando seguir aí o caminho e o exemplo, né, das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Que estão firmes, né? Que não tem o coração dobre, né? Que não, né? Como é que é? Não caxinga, né? Entre duas opiniões, entre dois caminhos, né? Não tem opinião dobre, mas sim tem a sua fé, né? E a sua esperança inabalável, na certeza, né? Da verdade de Cristo, da verdade da palavra. E amém, só lembrando aí os irmãos, né? Ontem a gente teve reunião dos varões, teve alguns que não compareceram, também não disseram por quê, né? Graças a Deus, deve ter os seus motivos, com certeza. Mas lá nós nos reunimos lá, 11 varões, né? E conversamos lá sobre vários assuntos, né? Inclusive sobre o coração dobre, né? De certas pessoas, que às vezes até estão no nosso meio, né? Ou esteve, né? Estiveram no nosso meio. Enfim, estamos aí. Domingo que vem, né? O segundo domingo do mês. Vamos fazer nosso ajuntamento, né? Provavelmente lá na escola, tá dependendo aí do irmão Domingo confirmar lá com a direção. Se não for lá, nós vamos lá para a casa da irmã Maria com as suas filhas lá, com a Carmen Lúcia, né? Está à disposição nossa, né? Graças a Deus. Irmãos, e continuar aí com os nossos vídeos, né? Nós estamos falando do quê? Dos entendimentos da eclésia, da igreja, né? Certo? Aqueles que foram chamados para fora, né? A boa consciência nas escrituras, é o que nós estamos perseguindo, né? Boa consciência nas escrituras. Aí nós estamos falando aqui dos pecados, do pecado, da transgressão, da iniquidade, da abominação, né? Já vimos aí a lista, né, de vários pecados aí nas epístolas dos apóstolos, né, do apóstolo Paulo principalmente, né? Lá em Romanos, lá em Gálatas, né? E aí agora nós vamos fazer uma comparação, estamos fazendo aqui uma comparação com a lei, né? Com a lei de Moisés. Então nós vimos aqui que a lei de Moisés foi dada, né, ao povo, está descrito aqui no capítulo 20 de Êxodo, né? A partir do capítulo 20 de Êxodo, né? Quando nós vemos aqui que do versículo 1 até o versículo 17, né? As religiões chamam de 10 mandamentos, né? Está até escrito aqui nas traduções, mas na verdade a melhor tradução são as 10 palavras, né? 10 palavras que o Altíssimo, né, colocou como, digamos, as 10 palavras a serem seguidas, né, pelo povo, porque a intenção, né, do Altíssimo era o quê? Era que o povo se constituísse, quando chegasse lá na Terra Prometida, se constituísse num reino sacerdotal, né, certo? Então, vocês vão ser um reino sacerdotal. Aí nós vamos ver o que é esse reino sacerdotal, nós já sabemos, mas estamos apenas aqui nos recordando. Já vimos aí, então, essas 10 palavras, e vamos ver agora que daqui para frente, né, vão ser detalhadas essas 10 palavras, né? As 10 palavras vão ser detalhadas, né? Certo? Então a gente vê que, né, por exemplo, aqui no capítulo 21 de Êxodo,
Ele vai detalhar as leis acerca dos servos e dos homicidas, né? Certo? E também daqueles que amaldiçoam os pais, né? Ferem qualquer pessoa. Então a gente vê que ele está falando ao mesmo tempo no mandamento e ao mesmo tempo na pena daquele que transgrediu o mandamento, né? Certo? Então são penas para quem transgride o mandamento. Por exemplo, aqui no 23, no versículo 23, né? No capítulo 21, 23, ele está falando o que aqui, ó? Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, isso é a lei de Moisés. Nós vimos que o Senhor Jesus, né, mudou, né, essa lei, porque na graça, né, o mandamento é o quê? Ele aboliu, né, esse olho por olho e dente por dente. Aboliu a morte, a pena de morte, e aboliu essas penas aqui de vingança, digamos, né, de retribuição ao erro. Quer dizer, se lá na lei, se eu desse, digamos, uma bufetada em alguém, né, eu ia receber a mesma bufetada. Na graça, não. O Senhor Jesus, né, disse o quê? Se você receber uma bufetada na sua face esquerda, ofereça também a direita. Ou seja, o mandamento é o quê? Não resistir ao mal, né? Não devemos resistir ao mal. Aí aqui no capítulo 22, ele vai falar do quê? Das leis acerca da propriedade. Então, como ele falou que era um reino sacerdotal, então um reino sacerdotal, um reino, o que que tem, qual é a base de um reino? A base é a economia, o governo, né? Não é isso? Aí, como ele acrescentou a palavra sacerdotal, ele falou também acerca da adoração, né? É um reino que ia ter governo, né? Certo? Ia ter um rei, que era o governante, ia ter um sistema econômico, né? E ia ter um sistema de adoração, que era o sacerdotal, né? Não é isso? Então aqui ele está falando da lei da propriedade que vai reger o quê? Vai reger a propriedade, os negócios, o roubo, né? O furto, certo? Porque é uma sociedade, é um reino, né? Certo? É o respeito ao outro, né? A outra pessoa e a coisa que ele, né? Então ele vai detalhando aí, né? As leis acerca da propriedade, dos negócios, né? E vai chamando a atenção para várias coisas, né? Fala inclusive sobre balanças, né? Que a tua balança seja a mesma tanto para vender como para comprar, né? É isso? Coisa que exatamente são mandamentos aí que nós estamos vendo, né? Que corresponde exatamente ao quê? A economia, né? A economia do reino sacerdotal, né? Que eles iam criar, né? Lá na Terra Prometida. Então, se era um reino, ele tinha um sistema econômico. Para isso ele precisava de leis, né? Para que pessoas não explorassem umas às outras, né? Certo? E também para que as pessoas não acumulassem riqueza além do que se podia, digamos, né? E também para que os órfãos e as viúvas e o estrangeiro fossem socorridos, ou os necessitados fossem socorridos, né? Então eram leis perfeitas, né? Leis perfeitas, porque compreendia o sistema econômico, o político que era o poder, né? Tinha um poder, né? Tinha os anciãos, tinha os sacerdotes, tinha o rei, né? Nós vemos aí que nos reinados que fizeram, né, aquilo que agradou ao Senhor, né? Eles consultavam a população para tomar determinadas decisões, né? É isso? E a adoração era confiada aos sacerdotes da tribo de Levi, né? Que também tinha as ordenanças, que nós vamos ver rapidamente aqui, porque
só fazer aí uma recapitulação. Então nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém, né?